Não sei se já se aperceberam, mas estamos a divorciar-nos uns dos outros. É este o ponto de ordem de hoje. Os laços que outrora nos uniam estão agora mais enfraquecidos e isso faz com que encolher os ombros ou assobiar para o lado se tenha tornado uma moda. Muitos de nós vivemos reféns de uma agenda preenchida de tarefas que, bem vistas as coisas, seriam bem dispensáveis se conseguíssemos fazer com exímia coragem o exercício de levar a cabo aquilo que de facto acrescenta algo a nós e aos outros. Mas não. O verbo transgredir há muito tempo que deixou de estar relacionado a tocar às campainhas e fugir, esconder no cimo de uma árvore frondosa e deixar a família em alvoroço. Transgredir hoje pode ter o mesmo significado de altruísmo. Olá! Tudo bem convosco? Eu sou o Ricardo Crispim e sejam bem-vindos ao podcast Uma Velha Questão. Já se devem ter apercebido da viragem deste espaço de reflexão. A partir de hoje, e sempre que existam corajosas e corajosos dispostos a partilhar alguns minutos para transgredir comigo, serão bem-vindos. Hoje, no 21º episódio da segunda temporada do podcast Uma Velha Questão, trago-vos a Ana Raquel Matos. A professora Ana é elegantemente insubordinada, é generosa, é brava, muito brava. Por todas as razões e mais algumas. A professora Ana é socióloga, doutorada em Sociologia e professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e aceitou o convite, sem saber ao que vinha, para ser a primeira convidada deste fórum. Sim, porque o podcast Uma Velha Questão pode e deve ser um fórum. Então, a 15 de março, a professora Ana Raquel publicou um artigo de opinião no Diário das Beiras. O cuidado como ato de resistência. Assim se intitula este artigo de opinião. Sem se aperceber, a Ana, como quer que a chame, instigou-me a trazer frescura para este fórum. Vou então usar da palavra com a seriedade que a professora Ana merece e ler-vos a sua reflexão. Juan Tronto, na obra Moral Boundaries, A Political Argument for an Ethic of Care, lembra-nos que o cuidado não é um ato isolado, mas uma responsabilidade relacional que sustenta a própria essência da sociedade. A autora propõe a ética do cuidado como princípio fundamental da vida coletiva, presente em todas as suas dimensões, desde as relações mais íntimas até às estruturas políticas e económicas. No entanto, num sistema social cada vez mais individualista e marcado pela competitividade, essa noção tem vindo a diluir-se, transformando a forma como nos relacionamos em todas as esferas da vida. Se, por um lado, a sociedade moderna exalta a produtividade e o sucesso individual, por outro, aprofunda o isolamento, tornando o cuidado uma prática cada vez mais rara. Nas ruas de Coimbra, como em tantos outros lugares, cruzamo-nos regularmente com idosos solitários, sombras silenciosas que vagueiam pelos seus afazeres, ansiando por uma conversa que raramente acontece. No espaço público, o número de pessoas sem abrigo cresce, tornando-se parte de paisagem urbana, como mobiliário invisível diante da pressa de quem passa. Nos transportes, os olhares permanecem presos aos ecrãs, alheios ao coletivo que os rodeia, ignorando quem precisa de um lugar ou apenas de um momento de interação. No trabalho, a obsessão pela produtividade inibe a solidariedade, reduzindo os gestos autênticos de atenção a meros formalismos. A cidade, esse espaço de encontro e partilha, transforma-se num palco de vidas paralelas, onde cada um cumpre o seu papel sem se desviar do guião. Cuidar parece ter-se tornado um luxo, ou pior, uma fraqueza. Num mundo que valoriza a rapidez, o pragmatismo e o lucro, onde até o cuidado se tornou mercadoria, dedicar tempo a ouvir, compreender, acolher e apoiar é frequentemente visto como um desvio num percurso guiado por um ideal de sucesso que ignora a importância das relações humanas. Assim,
muitos hesitam, receando perder e perder-se ou voltarem-se para o outro. O que deveria ser um gesto essencial transforma-se muitas vezes num fardo, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. Para quem cuida, há o receio de se diluir no outro, de negligenciar as próprias prioridades. Já quem recebe cuidado pode sentir a angústia da dependência no mundo que exalta a autonomia e desvaloriza a vulnerabilidade. Num cenário marcado pela indiferença, a resistência floresce nos atos de cuidado. Há quem pare para ouvir, quem estenda a mão sem esperar nada em troca. Pequenos gestos necessários, individuais e resultado de iniciativas comunitárias que, apesar de discretos, desafiam a frieza dos tempos e preservam a esperança de um mundo onde o cuidado esteja no cerne da vida. Uma sociedade que negligencia o cuidado enfraquece os laços que a sustentam, reduzindo-se a um conjunto de solidões que coexistem. Fomentar a prática do cuidado é, portanto, um ato essencial de resistência e renovação, fundamental para que a sociedade não se desintegre na indiferença, mas se fortaleça na empatia. Resistir exige não apenas reflexão, mas também a ação coletiva, onde cada um, no dia a dia, assuma o compromisso de valorizar o outro e reconstruir os laços que nos sustentam. Obrigado, professora Ana, por me desinquietar. Bom, ao ler e reler o artigo de opinião da professora Ana Raquel Matos, assalta-me à memória o provérbio: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Educar, como cuidar, é uma responsabilidade coletiva. Só uma sociedade solidária que enfatiza o cuidar com e não para poderá resolver ou mitigar parte do problema que a professora Ana levantou. No que me toca, as questões do cuidado às pessoas adultas mais velhas começam a dar agora os primeiros passos, mas o comboio já está a todo vapor e importa fazer as perguntas e juntar o maior número de especialistas, profissionais, entendidos e curiosos para as responder. Das perguntas a fazer, talvez aquela que nos deve inquietar. Por que atualmente a relação entre o cuidado e a forma como nos organizamos enquanto comunidade se tornou tão complexa? Já não temos mais tempo para responder a esta questão neste episódio. No próximo episódio vou tentar trazer reforços para me ajudarem a responder a este dilema. E por hoje está feito. Eu regresso no próximo episódio do podcast Uma Velha Questão para mais uma conversa. É bom saber que estão desse lado. Obrigado pela vossa paciência, pelas vossas opiniões, por me obrigarem a pensar. Comentem, partilhem e até breve.